Abram sua Bíblia comigo, por favor. No capítulo 5 do livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler essa narrativa bíblica que é poderosa. É uma das mensagens, tá? É um dos textos, aliás, que eu mais prego, é Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Embora capítulo 5, 6 e 7 estejam aí divididos em capítulos, é a mesma mensagem, é Jesus pregando o famosíssimo Sermão das Bem-aventuranças, ou também conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Vamos lá? Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 20. A mensagem é mas tão simples, ao mesmo tempo tão profunda, que quando você pensar que eu estou começando, eu já vou estar terminando. Então acompanhe comigo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Diga comigo, ser humilde. Eu às vezes via gente dizendo assim, que pobre de espírito, como se fosse coisa ruim. Ser pobre de espírito é ser humilde, vazio de si mesmo e buscando ser cheio de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Repete comigo, vai lá, diz, porque o quê? Deles é o reino. Então quem é pobre de espírito, quem é humilde, já entrou no reino. É por isso que Jesus disse assim, quem não se fizer como uma dessas crianças não entrará no reino. Por quê? Porque a criança é vazia de espírito, ela é humilde de espírito, ela é pobre de espírito. Ela não fica aqui maquinando o mal, pensando o mal. Se bem que as crianças de hoje não botam a mão no, não botam a mão no fogo por todas não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sangue e fogo. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí vem um dito do povo dizendo assim, homem que é homem não chora. Querido, querida, deixa eu dizer algo para vocês aqui, principalmente para os homens. O homem já não tem muita confiança em desabafar. A masculinidade por si só nos trava. A masculinidade por si só é desafiador para nós. Às vezes não queremos mostrar fragilidade. Nós já vivemos nossos dilemas, nossas dúvidas, nossas tribulações, nossas aflições. O homem carrega fardos que eu não desejo para ninguém estar na pele de um homem em conflito. E quanto mais um homem tem, mais conflito ele passa. Logo, só tem um lugar onde você recarrega suas baterias. É na presença do Senhor. Então, na presença do Senhor, baixe suas guardas. Na presença de Deus, seja pobre de espírito. Na presença de Deus, se permita chorar. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Amém? Continuem comigo, versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é muito óbvio, né? Gente valente não sobrevive muito tempo. Bem-aventurados os mansos, e você já entendeu. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não confunda fome e sede de justiça com fome e sede de lei. Os juízes do nosso país não fazem justiça. Não confunda fazer justiça com fazer cumprida a lei. São duas coisas diferentes. Justiça é a virtude de dar a cada um segundo o que é seu, de fato seu. E a lei às vezes faz entregar para alguém aquilo que não é seu. Mas como alguém legalizou, mesmo que é errado, por exemplo, a lei legalizou casamento de pessoas do mesmo sexo no nosso país. Só que a Bíblia e a nossa vida, nosso estilo de vida, não concorda com isso. Então, se nós vivemos a justiça de Deus, logo isso é injusto. Sim ou não? Pronto. Logo, também, se isso é cumprido pela lei dos homens, isso não é justiça, isso é lei. Então, não confunda estar cumprindo a lei dos homens com a justiça de Deus. Porque nem tudo que é ligado na terra e é ligado nos céus é para a justificação. Tem coisas que são ligadas nos céus para a condenação.
Os céus fazem questão de que alguém testemunhe que não há inocência na atitude de quem decide fazer lei cumprida e não a justiça. Jesus fala sobre a parábola de um juiz iníquo. Apesar de ele ser juiz, ele cumpria a lei, mas não cumpria justiça. Por isso ele é chamado de iníquo. Ele praticava a iniquidade. Ele legalizava a coisa errada. Mas havia uma mulher que chorou tanto pelo que era seu, que ele teve que julgar a causa dela. Chore aos pés do Senhor, porque ainda que os homens sejam infiéis e injustos, todavia Deus é justo e é fiel. E as bases do trono de Deus são justiça e equidade. A justiça de Deus, uma hora, vai fluir em seu favor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não basta ser humilde, você vai herdar o reino, mas queira ver a Deus. Queira ser limpo, ser limpa de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, crente que entende que é filho de Deus, ele não joga mais lenha na fogueira. Crente que entende que é filho de Deus, ele não faz questão de semear discórdia entre pessoas. Ele concilia, ele é benigno, ele é pacificador. Não havendo maldizente, o fogo se apaga. Que Deus te levante como pacificador nessa terra. Já está cheio de gente criando problema, que você seja a solução onde você chegar. Continuemos a leitura. Bem-aventurados, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu poderia falar muita coisa a respeito disso, mas eu não quero polêmica, deixa isso aí para lá. Depois a gente fala sobre isso, um dia que eu estiver mais inspirado. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem aqui sofre por causa do evangelho? Então dê glória a Deus, porque tem galardão no céu para você. Versículo 13. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vejam as vossas boas obras, vejam as vossas boas obras, o vosso bom testemunho, as vossas boas ações, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim para destruir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos para a glória do teu nome, e todos juntos dizem amém. Amados, a nossa palavra é sobre ser luz. Eu li tudo isso primeiro para explicar para você que essa mensagem de Jesus começou por volta de 7, 8 da manhã e foi até perto de 5, 6 da tarde. Essa mensagem de Jesus demorou um dia inteiro sendo pregada. O sermão da montanha, como disse, ou sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças. Eu costumo pregar muito esse sermão em casamento. Eu amo ministrar essa palavra porque Jesus conclui no capítulo 7, começa no capítulo 5 e vai até o 7 dizendo assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Vieram ventos, sopraram ventos, veio a chuva, transbordaram os rios, e combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É a importância que Jesus dá do cumprimento da palavra. Meu amado irmão, minha amada irmã, ser luz, não se apague a lâmpada de Israel. Conhecimento de um legado, o reconhecimento de um legado. Nós precisamos desejar ser o que Jesus já declarou que nós somos. E Jesus disse: vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Ser sal é sobre dar o gosto na medida. Se o sal for insípido, se botar sal demais a ponto de salgar e a gente não conseguir comer, a gente joga a comida fora. E é isso que diz a primeira parte desse texto. Se o sal for insípido, nada vai servir senão para ser pisado pelos homens. O excesso do sal faz se perder a comida. A ausência dele não realça o gosto dessa comida. E o contrário também é verdadeiro. Vejamos, pois, que quando o sal está ausente, alguém sente falta. Está sem sal, está sem graça. Quando o sal está demais, poxa, o tempero está até bom, mas está com muito sal. Deus está dizendo que você não deve estar nem demais, para que alguém não deteste que você está ali demais, e nem de menos, para que ninguém sinta falta. Você, além de fazer um papel crucial de dar gosto à vida, você provoca a sede de Jesus na vida das pessoas. Diga comigo: eu sou o sal da terra. Eu pregaria aqui pelo menos uns 40 minutos falando sobre o sal. Perceba que no mercado ninguém coloca o sal no lugar de destaque. Não tem promoção de sal numa propaganda. O sal é desvalorizado, mas tem um valor primordial em cada refeição. Perceba que o sal, ele tem um preço mais baratinho do mercado, colocado num lugar que ninguém dá muito valor, perto do açougue, geralmente num lugar bem abaixo. Mas na posição que ele serve dentro de casa, ele sempre está num lugar elevado. Pode faltar o feijão, tem arroz, a gente come. Pode faltar a farinha, a gente dá um jeito de botar bastante arroz com feijão. Pode faltar qualquer coisa, mas se faltar o sal, poxa, então Deus está falando do seu valor. Mesmo que os homens não te deem valor naquilo que você representa socialmente, Deus faz eles reconhecerem o seu valor naquilo que você é essencialmente. Mas vamos para a parte da luz. A luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas ninguém tem luz própria. Por favor, Christian, João 8. Olha o que diz em João 8. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está se referindo aqui, queridos, tanto quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quando ele ensinou, vós sois luz do mundo, ele está deixando claro o efeito da luz sobre a vida de quem a recebe. E eu fui estudar um pouco sobre luz na perspectiva da minha infância, porque eu lembrei, enquanto lia, que o sol é responsável por uma das ações mais importantes da Terra para a nossa sobrevivência, que é a fotossíntese. Na biologia, a luz do sol, quando bate nas plantas que se alimenta da água e do que tem de nutriente no solo, a luz faz com que haja fotossíntese. A luz do sol faz com que aquela energia, a energia solar, se transforme em glicose nas plantas. E essa glicose sofre um tipo de efeito químico que gera vida nas plantas. Ali dentro, a parte de hidrogênio e de oxigênio
se separam. Por isso se torna possível respirar no planeta, por causa do valor exercido da luz sobre as plantas. Quem entendeu até aqui, diga amém. A luz que gera essa vida também é a luz que, iluminando a pele, tendo contato conosco, gera vitamina D3. Gente, estudando sobre a luz e sobre a luz do sol, para ser mais específico, o doutor que eu estudei, ele estava falando sobre a quantidade de benefícios que a luz do sol gera em nossa pele, no sistema respiratório, no sistema cardíaco, em várias áreas da nossa vida. Mas eu lembro que quando o meu filho Lourenço nasceu, ele nasceu com algo chamado ecterícia. E os olhos estavam meio esverdeados, amarelados, um verde amarelado, um amarelado esverdeado. E o médico diz assim, ó, tem que tomar 15 minutinhos de sol de manhã, 15 minutinhos de sol no final da tarde. Ele botava de costa, ele chorava por causa da quentura. Depois, mais 15 minutos, ele chorava de tarde, era por causa da frescura. Porque nenhum nem outro estava forte, era só frescura mesmo. E ele foi sendo curado daquilo que era possivelmente um problema que nos daria problemas futuros, com algo que se dispõe naturalmente, a luz solar. Olha que coisa linda. Então nós somos luz dessa terra. Só que Jesus deixou claro, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A luz que Jesus está se referindo é essa que gera vida. Essa luz é a vida que é gerada em nós e que é gerada através de nós. Primeiro nós fomos iluminados por ele. Agora nós somos luz para outras pessoas. Olha para alguém, vê se no rosto dela, na face dela não tem a luz do brilho do Espírito Santo. Esse sorriso 15 para as 3. Glória a Deus. Mas eu preciso lhe dizer que Jesus representa o sol. Ele disse, eu sou o sol da justiça. Agora nós somos como a lua. A lua brilha. Brilha ou não brilha de noite, gente? Brilha. Mas não tem luz própria. Depende do sol para brilhar. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos a nossa importância, mas nós não somos autossuficientes. Nós não somos alguém que tem luz própria. O que flui em nós, flui por causa do Espírito de Deus que está refletindo em nós. A importância disso é tão tremenda que eu preciso esmiuçar em rápidas palavras aqui para você e dizer que ser sal é uma coisa, ser luz é outra, mas eles dois culminam em um propósito, que é gerar vida nas pessoas, que é gerar equilíbrio nas pessoas, que é gerar transformação nas pessoas. Quando a Bíblia diz que você é luz, ela vem seguindo dizendo, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Quem viaja tanto quanto eu sabe que de longe, de carro, dá para ver quando uma cidade está se aproximando, ou nós estamos nos aproximando de uma cidade, porque a quantidade de luz acesa dá para refletir de longe o brilho daquela cidade. Não se esconde uma cidade que está edificada em lugar alto, ou seja, de longe é referência de que estamos chegando em um lugar seguro. A mesma coisa ele diz, quando você acende uma lâmpada, você não coloca debaixo de um objeto, seja uma mesa, uma cama ou um alqueire, que era um objeto de medidas de semente, de medidas até para questões de cereais antigamente. Ele está dizendo que quem pega uma lâmpada não coloca em um lugar escondido, mas antes coloca no velador, em um lugar de destaque. Deus vai te levantar em lugares de honra e de destaque nessa sociedade. Mas perceba que Deus continua dizendo, o ensinamento através de Cristo dizendo, assim resplandeça a vossa luz, assim resplandeça vosso testemunho, assim resplandeça vossas boas ações, assim resplandeça vossos bons comportamentos, a fim de que vejam as vossas boas obras, vejam vossos bons testemunhos e glorifiquem o vosso Pai celestial. Por favor, me ajude a pregar e diga comigo, eu não posso
ir pela ideologia mundana. O que é que o mundo, patrocinado por Satanás, prega? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem que olhar para mim não, porque eu faço o que eu quero da minha vida. Uma vez que você levantou a mão e aceitou Jesus, já não vive mais você, Cristo vive em você. Uma vez que você se batiza nas águas, você morreu para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas concupiscências e para esse instinto rebelde de dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você tem sim que dar testemunho de verdadeiro cristão, porque Deus te levantou como luz deste mundo. Bate no peito e diga: eu vou brilhar e resplandecer para viver o propósito de Deus na minha vida. A fúria do inferno é que Satanás sempre vai levantar anticristos, pastora Gabriele, e o anticristo prega o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que ser humilde. Aí o mundo vai dizer: eu não sou de baixar a cabeça para ninguém, enquanto a Bíblia vai dizer: perdoe, ame. Oh, glória a Deus. O mundo vai dizer: perdoar porque fez porque quis. Quando o mundo vai estar pregando o que a Bíblia diz faça, eles vão dizer: não faça, porque a luz e as trevas estão brigando para que você não cumpra aquilo que o céu quer. A luz quer que você se posicione, as trevas quer que você se apague. Deus quer que você brilhe. O diabo quer que você seja massa de manobra. Mas eu vim como profeta de Deus para anunciar que tem combustível do céu chegando para lâmpadas de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Você nasceu para ser referência e ninguém vai apagar o brilho da luz de Deus que está na tua vida. Eu vou profetizar de maneira mais ousada. O inferno pensou que tudo que você viveu no passado ia apagar o brilho da luz de Deus na sua vida. Satanás, quando você pensa em brilhar, ele diz: mas você aprontou, mas você pecou, mas você errou, mas você antes não defendia isso. Aí você fica acanhado de se posicionar em Deus por causa do seu passado. Mas as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. E o Senhor está dizendo: eis que eu faço resplandecer no meio de vós a luz e faço fluir no meio de vós uma coisa nova. O brilho da glória de Deus vai fluir na tua vida, querendo do inferno ou não. Pegue na mão de alguém do teu lado e diga para ele: teu brilho incomoda. Mas é agora que você vai brilhar mais forte. É agora que você vai brilhar mais alto, mais forte e mais alto. Seu sucesso incomoda, sua prosperidade incomoda, seu sorriso incomoda, sua alegria incomoda. E às vezes nós nos acanhamos porque tem alguém brilhando e diz assim: eu vou me diminuir para minha luz não ofuscar ao brilho de alguém. Ei, deixa eu lhe dizer, a luz dos outros não incomoda a sua e a sua não incomoda a luz de ninguém. Quanto mais você brilha, mais claro o mundo fica. Quanto menos você brilha, mais trevas dominam o mundo. Então eu vou declarar que hoje você vai sair daqui brilhando e resplandecendo o brilho da glória de Deus. Aleluia! Você é luz. Então não vá com essa conversinha de que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Dê bom testemunho. Tem pessoas que não serão salvas por causa da Bíblia que leu. A única Bíblia que eles vão ler é o seu testemunho. E você precisa ser crente na sua faculdade, crente no seu trabalho, crente na sua empresa, crente no meio da sua família, crente no meio da sua parentela. Crente! A fim de que a vossa luz resplandeça aos homens e o vosso Pai Celestial seja glorificado. Deus quer ser glorificado nas suas ações, não só nas palavras que você prega. Teve um dia que Jesus estava passando por uma cidade e tinha uma figueira cheia de folhas. Ele disse: opa, se está cheio de folhas assim, está dizendo que tem fruto. E aí ele foi, procurou, não achou. Jesus disse: seja amaldiçoada e que nunca mais você dê fruto. Eles saíram andando. Quando voltou, a figueira estava seca, murcha. Pedro se admirou e disse: mestre, aquela figueira que a gente passou ontem, hoje já está murcha, porque o Senhor amaldiçoou. Jesus disse: é. A árvore que não dá fruto só serve para ser cortada e lançada no fogo.
Nós não podemos ser pessoas que só falam. Tem folha, 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 folha. E quando as pessoas se aproximam de nós, não tem fruto para servir. Muitos de nós somos bons pregadores e péssimos vivedores da palavra de Deus. O meu tempo já se foi, mas eu queria falar para vocês ainda sobre uma teoria criada por Carl Jung, um dos pais da psicologia e da psicanálise. Esses homens que estudaram tanto para falar de psicologia da mente humana, ele fala de um efeito chamado efeito sombra. E tem uma frase que me chamou a atenção enquanto eu estudava, que foi: o nosso grande problema é que não há falta de respostas, e sim falta de aplicação delas em nossas vidas. A nossa sombra, nesse estudo dele chamado efeito sombra, e aí alguém escreveu um livro a respeito disso. O efeito sombra é a parte do nosso ser que acumula todas as nossas frustrações, nossos medos, nossas dúvidas, nossas indiferenças, as humilhações que nós passamos. E nós começamos a conflitar com isso dentro de nós. Desejos que nós alimentamos, erros sociais que nós praticamos e escondemos. Aí ele diz que quanto mais você tenta esconder, mais essa escuridão se alimenta de força contra você. Você já percebeu que tem coisa que você tenta se livrar, mas parece que anos e anos você luta contra ela e não vence? E aí eu comecei a ver algumas verdades nesse ensino. Porque quanto mais você luta contra algo que está nas trevas, mais ela parece crescer. Você entrega nas mãos das trevas quando você esconde, quando você guarda. Mas quando você traz a luz e enfrenta a realidade de maneira consciente, aquilo que um dia estava nutrindo força perde completamente a força. Mas a Bíblia já dizia: o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O problema é que nós alimentamos tanto as nossas trevas que temos medo de conversar com as pessoas aquilo que tem nos oprimido. Mas o grande segredo para ser livre de algumas opressões é trazer para a luz aquilo que está nos oprimindo nas trevas. Tem gente que não gosta mais de se confessar, sabe por quê? Porque os pastores, infelizmente, nós pastores falhamos nessa missão. O padre ouve no confessionário e guarda. O advogado ouve e guarda. O psicólogo ouve no divã e guarda. Só o crente ouve e quer contar para todo mundo. E aí nós começamos a ver crentes que guardam pecado com medo de serem condenados, expostos, vilipendiados. Mas Jesus disse: venham a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Se você não tiver condições de desabafar com alguém que seja digno da sua confiança, entra no teu quarto, ora em secreto com teu Pai Celestial, dobra o teu joelho, chora, se derrama, confessa para o Senhor, porque o Espírito de Deus que contempla você na verdade e na luz vai te dar força para vencer os gigantes que você tem enfrentado em trevas. Alguém entendeu isso aqui? Então diga comigo: eu não preciso esconder nada, nem de Deus e nem do Espírito Santo. Eles viram quando tudo aconteceu. Eu não preciso viver com a minha vida como se eu fosse meia luz. Tem coisa que quando você não revela, o diabo usa aquilo como um trunfo para que não te dê autoridade para você pregar. Você vai levantar com autoridade, porque o que antes te oprimia não vai te oprimir mais. Tem homens que carregam segredo porque foi um dia abusado. Você não é mais um menino. Ai, bispo, eu tenho medo de ser exposto, medo de ser zombado, medo de ser criticado. Você vai precisar vencer isso que está nas suas trevas, dentro do seu baú de coisas escuras e obscuras. Tem mulheres
que viveram relacionamentos fora do que é comum, fora do que é normal. Tem pessoas que viveram coisas ou cometeram crimes e por fato de ter medo de alguém julgar, medo de alguém expor, hoje vive conflitos terríveis. Às vezes até canta essa música, mesmo eu sendo falho, mesmo sendo assim, pecador, Deus me ama, mas não acredita no que canta. Porque quando está fraco, está desanimado, desiste da fé, desiste da igreja, desiste da presença, porque deixou as trevas se tornarem maior do que a luz que é em ti. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui debaixo da unção do Espírito. Hoje tem azeite de Deus que vai limpar de dentro para fora. O Senhor está dizendo: é tempo de dobrar o joelho e confessar aquilo que os homens não podem saber. É tempo de começar a dizer para Satanás: você não me acusa mais daquilo que um dia eu pratiquei no passado. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E todas as vezes que alguém tentar mexer no seu passado, você vai dizer: aqui não, Satanás. Aqui já tem luz de Deus e eu já venci essa fase. Eu já passei essa etapa. Diga comigo: eu sou luz do mundo. Pegue na mão de alguém mais uma vez, por favor, e diga para ele: hoje você vai sair daqui com a consciência clara, sabendo que Deus inseriu em você o potencial necessário para usar tudo o que lhe aconteceu para ser luz na vida de outras pessoas. Olhe para mim, só pode ajudar quem caiu, quem um dia caiu. Só pode ajudar ferido quem um dia enfrentou feridas. Deus vai te usar como luz nas trevas de alguém, naquilo que você está vencendo dentro de você. Fique de pé dando glórias a Deus. É aquilo que você vence que te dá autoridade para ajudar outros a vencerem. Olha aqui para mim, eu vou encerrar agora dizendo sobre uma história bem bonitinha. É que a serpente começou a perseguir o vagalume. O vagalume brilhando na floresta de noite, brilhando, e de repente a serpente começa a seguir o vagalume. Segue o vagalume, segue o vagalume. E teve uma hora que cansado de correr, o vagalume disse: calma, calma, senhora serpente. Eu preciso te fazer algumas perguntas. Aí a serpente diz: já que eu estou perto de te destruir, de te comer, de te devorar, pode fazer suas perguntas. Aí então o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente disse: não. Eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? Não. Então por que é que você está me perseguindo e querendo me matar? A serpente disse: porque o seu brilho me incomoda. E tem gente que vai te perseguir, não é porque você não presta, não é porque te conhece realmente, não é porque sabe alguma coisa de você, é só porque o seu brilho, o seu sucesso está incomodando quem elas são. Tem pessoas que são venenosas na sua origem, mas tem pessoas que nasceram para brilhar na sua origem. Eu posso lhe dizer mais? Tem gente que não quer ver você brilhando, porque eles estão vendo hoje o que você ainda não conseguiu ver. Eles estão vendo você lá na frente. Rapaz, se der certo, se funcionar, se esse sonho dela se tornar realidade, ninguém mais para ela, ninguém mais para ele. Então eu preciso ser um canal para impedir dela viver o sonho dela agora. Eu preciso ser um canal. Então tudo que o diabo investe para te ver triste, para te ver desanimado, te ver distraído com outras coisas, é porque se você concentrar foco em viver o propósito de Deus, você vai brilhar tanto, 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 que as trevas de alguém, de incapacidade, de falta de possibilidade de crescer, vai ser muito clara. Aí para alguém não se sentir tão para baixo, quer te jogar para baixo, mas receba azeite para brilhar. Receba a luz de Deus para resplandecer. Receba. Eu vou profetizar mais uma vez: 2025 ainda é um ano de você brilhar muito, de crescer muito, de prosperar muito. Joga essas duas mãos para cima, dá um brado de aleluia quem recebe. Você nasceu para brilhar, você é luz, luz do mundo. Receba unção para brilhar, poder para brilhar, virtude para brilhar. Vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. O nome do Senhor vai ser glorificado naquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Quem crê, joga essa mão para cima.
Dê um brado de aleluia. Não se contenha. Ai, tem coisa que você diz assim: eu não vou fazer não para as pessoas não acharem que eu quero me aparecer. Jesus disse a fim de que as vossas obras resplandeçam e glorifiquem o vosso Pai. Você não quer mostrar, mas Deus quer. Você não quer parecer que se amostra, mas Deus quer que você mostre as vossas boas obras, a fim de que nas vossas boas obras, assim, a fim de que nas suas ações, o vosso Pai seja glorificado. Na nossa educação a gente aprendeu: olhe, não fale o que você faz. Olhe, não fale. Mas não é sobre o que você fala, é sobre a intenção do coração. A Bíblia diz que honra que se procura não é honra. Eu não posso. A Bíblia também diz assim, ó: os lábios que a si mesmo se louvam não é honra. Eu não posso chegar e dizer assim, ó: eu sou o melhor, eu sou. Agora eu posso fazer. E se eu sou um bom corredor, mesmo que eu não diga que sou o melhor, alguém vai ver que eu sou o melhor. E se eu for um bom no que eu faço, mesmo que alguém, ou que eu não diga, alguém vai ter que reconhecer que eu sou bom no que eu faço. Quem entende, diga amém. Pare de se preocupar com os julgamentos e se preocupe com o resultado, porque o resultado vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Mire no resultado. Não precisa se exaltar, se sobressair nas palavras, só se sobressaia nas ações. Porque quando você fizer, ninguém vai poder dizer é mais um, não. Vai dizer: ali faz e faz diferente. Ali faz e faz bem feito. E as pessoas vão começar a testemunhar o que Deus tem feito através de você. Isso na sua profissão, isso na sua vida corriqueira. Gente, você vai brilhar. Bata no peito e diga: eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Senhor, eu oro neste momento por esses teus filhos. Eu te peço, despede-os debaixo da bênção. Eles têm potencial de brilhar nesta geração. Salvador vai ficar pequeno para tanta gente que vai fazer sucesso. Mas vai dar tempo de todo mundo brilhar e viver projetos. Eu te peço que ponha a luz na sombra de cada um, fazendo com que eles saiam de lugares obscuros, que eles vençam medos, vençam guerras internas e cantem hinos de vitória. Em o nome de Jesus, Pai, aplica essa palavra no coração de cada um conforme a necessidade, para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para sempre. E todos juntos dizem: vá na bênção, vá na paz. Quinta-feira que vem, e desistir jamais. Deus abençoe. Tchau.